Olá, amigos da LS Educação, eu sou José Gaspar e este é o Como Ganhar Dinheiro na Bolsa de Valores. No vídeo de hoje, nós vamos começar a estudar 3 elementos básicos para se investir e operar na Bolsa de Valores. São eles: indicador, setup e método. São 3 conceitos diferentes entre si, muitas vezes são confundidos, mas é interessante você saber quais são as características de cada um deles, né? Bom, então, começando com indicador. O vídeo de hoje vai ser sobre indicador. O que é um indicador? Então é assim, o mercado, eu já falei para vocês em alguns vídeos, que o mercado ele te oferece 2 únicos números, 2 únicos dados que você consegue tirar do mercado: o preço e o volume. É isso que o mercado te fornece. Num determinado momento do tempo, o preço de um determinado ativo é um valor X e o volume que está sendo negociado desse ativo é um volume Y. Então você tem o volume e o preço. Só que esse volume e esse preço, ele varia a cada segundo. Por que ele varia? Porque os operadores estão comprando e vendendo o tempo todo e esse preço vai variando. Cada vez eles negociam num certo valor. Então esse valor pode estar subindo, pode estar descendo, mas está sempre variando, né? Então, quando você tem uma quantidade tão grande de dados, você precisa ter uma maneira, um método de observar esses dados. O que é um indicador, então? Um indicador é um cálculo matemático que você faz com esses preços, ou com os volumes, ou com os dois, para tentar visualizar de uma maneira mais clara o movimento desse preço. Então, se você olhar um gráfico de barras, um gráfico de candles, né, de velas, de um determinado ativo, às vezes esse gráfico está muito simples. Os candles estão subindo, né? Então você olha e você fala, o preço está subindo, é simples. Ou então o preço está caindo, é simples também você observar. Mas às vezes você olha o gráfico e você não entende o que está acontecendo. Ele subiu um pouco, desceu um pouco, aí inverteu, aí andou de lado. Você fala, que diabos esse preço está fazendo? O indicador vai fornecer o que para você? Vai fornecer uma maneira mais clara de abordar esse preço. Por exemplo, uma média móvel. O que é uma média móvel, então? Uma média móvel é um cálculo onde você pega um determinado período de tempo. Por exemplo, vamos imaginar que nós estamos trabalhando no gráfico diário, tá? Então eu estou olhando um gráfico diário da Petrobras, por exemplo, onde cada candle representa um dia, né? Candle abriu, fechou o dia. Próximo candle, próximo dia. E assim vai. E o que eu faço? Eu pego um certo tempo desse gráfico, por exemplo, 20 dias. Eu pego os 20 últimos dias desse gráfico e eu faço uma média. Qual foi a média dos preços ao longo desses 20 dias? Vai dar um determinado valor, o valor médio de fechamento de cada um desses candles, né? Então, hoje eu vou ter a média dos últimos 20 dias, é um certo valor. Amanhã eu vou ter um outro valor, porque vai ser a média dos últimos 20 dias. Então vai sair o 20 dias, o primeiro dia de lá vai sair e vai entrar o dia de hoje. Depois da manhã vai sair o dia primeiro lá e vai entrar o dia de amanhã e assim por diante. Então essa média móvel ela vai variando ao longo do tempo. Conforme o tempo vai passando ela vai variando. De modo que no gráfico ela aparece como uma linha. Essa linha representa a média dos preços nos últimos 20 dias, né? Então se você é um operador que as suas operações dependem desses 20 dias, o que você faz? Você plotando essa média, você tem uma visão mais clara do que está acontecendo com os preços, né? É quase como se a média fosse o movimento dos preços suavizado. Então, você não se preocupa muito com variações muito grandes que subiu muito e que desceu muito no preço. Você olha só a média, você considera essas variações como ruído.
no seu método de análise, né? Então a média móvel é um indicador usado para você visualizar uma tendência de alta, de baixa. Se a média estiver reta, é porque o preço não está indo para lugar nenhum. Mesmo que ele esteja subindo e descendo, a média está reta. Então ele está subindo e descendo, mas não está indo para lugar nenhum, né? Então a média móvel é um exemplo de um indicador. Outro exemplo de um indicador que eu uso muito, vocês sabem, é o IFR. O IFR é o índice de força relativa. Ele vai dizer para você quando que os preços estão muito baratos em relação aos últimos dias e quando que os preços estão muito caros em relação aos últimos dias. Então você pode entender que se estiver muito barato em relação aos últimos dias, existe uma probabilidade muito grande desse preço subir. E vice-versa, se estiver muito caro em relação ao passado, existe uma probabilidade dele cair. Enfim, mas isso a gente vai chegar quando a gente falar do setup. O ponto fundamental aqui é entender que o indicador nada mais é do que um cálculo matemático feito com os preços. Os dados essenciais são os preços. O que você precisa observar é o preço. O indicador é só uma ferramenta para você conseguir visualizar esse preço de uma forma mais clara, né? Vamos dar uma olhada nesses gráficos aqui que vai ficar mais claro para vocês. Aqui nós temos um gráfico só para ilustrar para vocês que se você coloca uma quantidade muito grande de indicadores num gráfico, você acaba poluindo e acaba não entendendo mais nada, né? Você não consegue nem visualizar direito o que está acontecendo com os preços aqui pela quantidade absurda de indicadores que foram colocados, né? E outra, quando você coloca muitos indicadores como aqui, pode acontecer de um indicador começar a dar compra e o outro começar a dar venda. Ou seja, os indicadores mais te confundem do que te ajudam nesse caso. Então, é óbvio que nós não podemos exagerar, mas os indicadores são uma ferramenta útil para o trader, né? Aqui nós temos um gráfico de uma ação onde nós vemos somente o preço. Aqui está o gráfico da sua forma mais pura possível. Cada ponto desse aqui é o fechamento em um determinado dia. Então aqui o eixo X representa o tempo e o eixo Y representa o preço. É isso que você tem do mercado. Esse gráfico de baixo aqui é o volume negociado. Então o volume aumentou, diminuiu. Aqui foi um volume alto, justamente quando teve essa alta, né? Esse é o gráfico essencial. Esse é o gráfico que o mercado te fornece, né? Um gráfico de preços e de volumes. Aqui um outro gráfico apenas com os preços e os volumes de um outro ativo. Comparando esse gráfico com o anterior, você pode observar que é mais difícil entender esse gráfico do que era o anterior. O anterior estava visivelmente subindo. Esse aqui não dá para saber direito o que ele está fazendo. Ele desce, aí sobe, aí desce de novo, sobe de novo. O que está acontecendo com os preços? Quando você coloca um indicador num gráfico como esse, fica mais fácil entender o que acontece com os preços, o que está acontecendo com os preços. Por exemplo, uma média móvel. Aqui nós temos uma média móvel destes preços para 21 períodos. Então você consegue ver claramente que o preço estava caindo, ele ficou meio de lado aqui, ele deu uma estabilizada e depois ele começou a subir. Quando você olha para essa média móvel, fica mais fácil entender o que está acontecendo com os preços. Aqui um outro indicador colocado no mesmo gráfico, essa linha azul que sobe e desce, é o IFR, né? E o IFR aqui está ajudando a gente a detectar os pontos de reversão no gráfico, né? Então, quando o IFR cai bastante, o que acontece? Logo em seguida, o preço sobe. O IFR cai, o preço sobe. O IFR cai, o preço sobe. Evidentemente que nem sempre isso acontece. Aqui, por exemplo, o IFR caiu, o preço subiu, mas subiu muito pouco, né? Mas esse indicador é um indicador que mostra os momentos onde você tem uma sobrevenda do papel, né? Quando o papel está barato demais e, portanto, prestes a subir. Bom, como vocês viram, o indicador então é isso, é o cálculo que serve para você visualizar os preços de uma forma mais clara, né? No próximo vídeo nós vamos falar sobre o setup, que é como pegar esse indicador e transformar e criar a partir dele uma regra de entrada e de saída das operações, tá?
Assim como em todos os vídeos, como eu já falei para vocês, esse vídeo aqui também tem um artigo correspondente no site da LS. Vocês podem entrar lá, o link da descrição está aqui embaixo no vídeo. E lá vocês vão ter os gráficos, tudo que eu mostrei aqui para vocês está no artigo também. Um abraço e até a próxima.